Mudança de trilhos. E aí? Você tem ideia de qual a mudança você pode fazer na sua vida a partir de uma escolha? A partir da escolha de você mudar os trilhos da sua realidade. Esse vai ser o tema dessa live de hoje. Num horário um pouco diferente, trazendo um tema um tanto quanto diferente também. Então, fique aqui comigo para você entender o que eu estou falando sobre mudar os trilhos da sua realidade. Boa noite para quem está chegando e aproveita já para enviar essa live para mais pessoas, para mais e mais pessoas poderem acessar tudo isso aqui, poderem fazer uma escolha diferente, mudar os trilhos da sua realidade. E aí? Você está escolhendo mudar os trilhos da sua vida? Você está escolhendo mudar os trilhos da sua realidade? Afinal de contas, o que é isso? Eu estou aqui, enviando para as minhas seguidoras alunas. Enquanto o Instagram me permite, meu dedinho vai enviando. Você já enviou aí para mais pessoas? Boa noite para quem está chegando. Mudança de trilhos, gente. Vocês têm ideia do que é isso? Mudar os trilhos da nossa realidade. Quantas vezes você já mudou os trilhos da sua realidade? O seu trem está indo em uma direção e de repente você troca a direção. Você muda a direção do caminho que você está indo. Boa noite, Lu. Boa noite, Elis. Boa noite, sejam bem-vindas. E eu trouxe esse tema porque foi algo que surgiu essa semana para mim. Eu estava com uma mentoria que eu dei para as minhas alunas. E essa mentoria dessa aula de terça era uma aula que já tinha nome. Já estava postado, tinha nome. E durante o dia tudo mudou. Mudou os trilhos, mudou o trilho da aula, mudou o tema da aula, veio uma consciência totalmente diferente. E eu segui a energia, segui minha intuição e a aula foi sensacional. A aula foi no dia 13. E dia 13, o número 13 é mudança de trilhos. Pode ser que para você o número 13 seja o número do azar. O mês de agosto é um mês, né, que não é um mês muito legal. E aí as pessoas falam, né, na minha região fala-se que agosto é o mês do cachorro louco, que o dia 13 é o dia do azar. Porém, nós usamos o número 13 para mudar os trilhos. Então a gente faz da seguinte maneira. A gente faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, até a energia mudar para mudar os trilhos. Para mudar os trilhos. Então, só tem um porém, hein? Se você pedir para mudar os trilhos, vai mudar. E talvez seja desconfortável. Talvez essa mudança seja desconfortável. Boa noite para quem está chegando. Carla, Isa, Fer, seja bem-vindo, sejam bem-vindas, Regi. Olha só, o quanto que você está disposta a passar pelo desconforto. O desconforto de mudar os trilhos. Porque quando a gente pede a mudança de trilhos, é isso que vai acontecer. Provavelmente você vai entrar num caos, você vai entrar em um looping de coisas que vão voltar. E foi isso que aconteceu. Inclusive, estou aqui um pouquinho rouca ainda, porque quando a gente faz esse pedido, quando a gente está disposta a mudar realmente, é isso que vai acontecer. E muitas vezes o nosso corpo é que sente. Muitas vezes o nosso corpo vai mostrar algumas coisas para nós. Então, ao invés de reclamar, de brigar, de várias coisas, eu fui fazendo perguntas para o meu corpo e ele foi me mostrando qual era a mudança de trilhos que eu vinha pedindo e eu não vinha reconhecendo. Na terça,
quando eu estava preparando e me preparando para essa aula que eu ia dar na terça-noite. Quem chegou agora, vou contar que eu estava me preparando para uma aula na terça-feira e no meio do caminho o nome da aula mudou, tudo mudou. E foi exatamente isso que aconteceu, mudou os trilhos, porque eu tinha um conteúdo pronto para ensinar as minhas alunas sobre digital e de repente a gente fez um desbloqueio incrível. Comenta aqui quem estava na aula ou quem assistiu a gravação, porque quem se inscreveu na aula assistiu a gravação da aula, tá? Quem se inscreveu no formulário recebeu a gravação. Comenta aqui embaixo quem assistiu a aula de terça-feira, dia 13 de agosto. Dia 13 de agosto a gente teve uma aula incrível, mudança de trilhos. Foi uma aula que pra mim também foi muitas viradas de chave. E aí eu tenho vários depoimentos que eu já postei hoje por aqui, contando sobre como foi a nossa aula. A Rose falou que estava. E com certeza alguma coisa mudou aí na realidade da Rose. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é: toda vez que você não sabe para onde ir, que você está se sentindo perdida, que você está buscando algo e nem sabe o que você está buscando, talvez você tenha que pedir por uma mudança de trilhos, por uma mudança radical, por um caos que chegue aí na sua vida. Sabe quando o caos chega, parece que dá tudo errado, parece que você fica doente, parece que as coisas não vão acontecer? Que era quando as coisas deveriam começar a dar certo, dá tudo errado. Quem já passou por isso? Quando parece que agora as coisas vão dar certo, agora tudo vai se encaixar, agora a minha vida vai andar, vai prosperar e tudo vai fluir. E nesse momento, dá tudo errado. Conta aqui pra mim, escreve eu já. Escreve eu já, se você já passou por esse momento, quando tudo parecia que ia dar certo. Acontece algo pra dar tudo errado. Me conta aqui embaixo, conta aqui pra mim se alguém já passou por isso, gente. Ó, o Marcelo disse eu já. Carla, não sei, alguém aí comenta se tá travando ou se tá tudo ok? Ó, a Rose também, eu já. Inclusive a gente fica doente, né, Rose? Quando parece que agora as coisas vão andar, às vezes a gente até fica doente no meio do caminho. No mês de junho, eu tinha algumas entrevistas e alguns podcasts bem importantes pra mim e eu fiquei sem voz. Simplesmente, eu fiquei sem voz. E aí, ao invés de me revoltar com aquilo, eu fui entender o porquê que eu estava criando aquilo. A gente chama... Tem algumas pessoas que chamam pré-queda, autossabotagem, né? Existem aí vários termos utilizados. Porém, muitas vezes, quando as coisas parecem que estão andando, a gente não está pronto ainda. A gente não tem permissão ainda. A gente ainda não está preparado para aquilo acontecer na nossa vida. Então, quando a gente não está preparado para aquilo acontecer na nossa vida, alguma coisa vai nos paralisar. Alguma coisa, muitas vezes é aqui, ó, é a gente mesmo. É a gente mesmo que vai paralisar, é a gente que vai travar, é a gente que vai ficar doente e aí não resolve colocar culpa em outras pessoas. Não resolve colocar responsabilidade em outras pessoas. Então, na terça, quando tudo mudou, quando os trilhos mudaram, tá? E mudou o nome da aula que eu ia dar, e mudou a energia, e mudou o conteúdo, e surgiu um novo produto. E aí eu quero falar para você que tá aqui. Surgiu uma mentoria que não é sobre digital, que não é sobre fazer negócio com terapeutas, que não é sobre como você criar os teus produtos. Surgiu uma mentoria sobre você
mudar os trilhos da sua vida a partir de 5 encontros e 5 protocolos de desbloqueio. Esses 5 protocolos eu usei para mim. E aí, Vanessa, então a tua vida já deu tudo certo? A gente sempre tem algo ainda para mudar. Porém, funcionou comigo, eu testei com algumas pessoas próximas. E vou falar assim, sensacional os resultados. Porque quando você pega 5 áreas, 5 protocolos para você desbloquear, 5 pilares da sua vida, e você começa a soltar o que tá ali, te bloqueando para você criar mais trabalho pessoal, prosperidade, relacionamento, as coisas começam a acontecer. Então, o que aconteceu essa semana é algo que eu ainda estou produzindo conteúdo para vocês. Eu ainda estou produzindo conteúdo sobre esse assunto. Por quê? Inclusive, vocês estão muito acostumadas a ver por aqui no meu perfil barras de Axis, mentoria para terapeutas, conteúdo para Instagram, conteúdo para você aprender a postar, para você aprender a vender terapia, muito conteúdo como esse, não é? E agora eu vou seguir a minha intuição mais uma vez e mudar os trilhos. Isso eu venho fazendo desde que eu me reconheci dentro das terapias, desde que eu me reconheci nessa parte energética. Em alguns momentos eu também, como muitos aqui que trabalham com internet, que vendem na internet, também começaram a seguir o que tem que fazer, o que não pode fazer, o que tem que postar, o que não tem que postar. E aí, às vezes a gente fica tão travado que a gente deixa de ser a gente. Eu sempre segui Seja Você. Sempre ensino as minhas alunas que estão aqui, lembre sempre de ser você. Lembre sempre de seguir a sua energia. E eu, mais uma vez, vou seguir a minha energia, sim. Então vai ter aqui algumas atualizações para vocês, algumas lives diferentes, voltados para desbloqueio emocional, voltados somente para mulheres. Os homens por aqui me desculpem, a gente vai ter live somente para mulheres e a gente vai ter live fechada, a gente vai ter aula fechada somente para mulheres. Por quê? Porque a gente vai fazer alguns desbloqueios do feminino, das mulheres, porque independente da área que você atue, mulher, independente da área que você atue, você precisa desbloquear o seu feminino. Seja você terapeuta, empresária, trabalha aqui no digital, não importa. Você precisa desbloquear o seu feminino para qualquer área. Então, a gente vai trabalhar aqui. Vai ter algumas atualizações. Quem me acompanha sempre por aqui vai começar a perceber algumas coisas que vão acontecer por aqui e alguns conteúdos que eu vou começar a incluir aqui para vocês. Então, o que eu sigo muito e o que eu sigo há muito tempo não é um perfil bonitinho, com cores todas iguais, tudo combinando, todos os posts falando do mesmo assunto. Se vocês rodarem o meu perfil, vocês vão ver. Não tem coisas falando só do mesmo assunto. Você tem que ter apenas um nicho, você tem que falar só de alguma coisa. Eu não sou um nicho. Eu não sou apenas uma coisa. Eu sou uma mulher que faz várias coisas. E o que eu gosto de fazer por aqui é contribuir com as mulheres que fazem o mesmo. O que eu gosto de fazer por aqui é mostrar para você que é terapeuta e está nas minhas mentorias e já entrou na mentoria Mudança de Trilhos. Eu quero dizer para você que por aqui a gente vai ter grandes transformações. Por quê? Porque quando você segue o seu saber, você segue a sua intuição, você está presente com você e com a sua energia feminina, você sim vai criar muito mais para você, muito mais no seu negócio, você vai criar muito mais na sua vida, na sua realidade, prosperidade e tudo mais que você desejar. Boa noite, Helenice, Mari. Teve mais gente entrando por aqui, Maurício, Ricardo, Daiane, Hilda,
Tati, que estavam na aula, Josi, um monte de gente por aqui, hein? Então, o que eu quero falar pra vocês, que eu continuo fazendo mentorias para vocês, as terapeutas. A gente continua trabalhando junto, a gente continua nos nossos acompanhamentos, nas nossas produções de mentorias e cursos. A gente continua com os cursos presenciais de barras de Axis. A gente continua com tudo isso, sim. Porque eu sou tudo isso. Eu vivo tudo isso todos os dias. Mas essa mudança de trilhos que eu tive, quero compartilhar com vocês. Essa mudança de energia que eu tive, quero compartilhar com vocês. Eu tenho uma demanda muito grande de mulheres de todas as áreas. Mulheres empresárias, mulheres que são donas de casa, mulheres que são agricultoras, mulheres que são aí terapeutas. Eu tenho uma demanda muito grande de mulheres me pedindo essa contribuição. A contribuição para se encontrar. Então, dentro da mudança de trilhos, a gente trabalha os 5 protocolos de 5 pilares muito importantes. E aí, eu quero deixar para vocês aqui um presente. Então, sempre tem presente aqui, né? Sempre tem presente aqui nas minhas lives. Eu sempre entrego conteúdo, eu sempre faço uma aula fechada que eu entrego e-book, eu sempre entrego a gravação de uma aula para vocês, eu tô sempre entregando conteúdo, porque quanto mais eu transbordo para vocês, mais eu crio para mim. E o que eu ensino sempre para quem está perto de mim, não guarde para você o teu conhecimento, não guarde para você, compartilhe, ensine, conte, porque enquanto você guarda para você não consegue receber. Enquanto você está cheio do seu conhecimento, você não consegue receber. Você tem que transbordar para você poder receber. Então, fica aqui comigo, que eu vou entregar um presente para vocês bem especial. Eu vou entregar um presente muito especial para vocês que ficarem aqui comigo. E esse presente eu tenho certeza, tá? Que é para quem está aqui. E a partir de sábado, eu vou encerrar esse presente, porque o presente vai ser vendido. Então, aproveita quem tá aqui para receber esse presente, que a partir de sábado esse presente vai ser cobrado, vai ter um valor por esse presente. Então, aproveita e fica por aqui, para que você possa receber esse presente também. Então, olha só. Eu quero trazer para vocês apenas um pilar dos 5. Vou falar só sobre um dos 5 que a gente trabalha dentro da mentoria, tá? Quero trazer esse ponto de interrogação, essa pergunta para você levar para você. Do que você tem medo? Quem vai escrever aqui embaixo para mim colocar e fixar aqui? Quem vai escrever para mim essa pergunta, para que eu possa fixar aqui nos comentários. Do que você tem medo? Essa é a pergunta de hoje. A pergunta da live é: do que você tem medo? Deu um friozinho na barriga? Você começou a pensar? Você pensou com você assim: tenho medo de altura, tenho medo de falar em público, tenho medo... Não sei. Pensa aí. Quem escreve aqui pra mim para que eu possa fixar? E quem quiser escrever do que você tem medo, escreve também. Vai lá, gente, escreve aqui nos comentários uma palavra de algo que você tem medo. Escreve aqui uma palavra de algo que você tem medo. Pati, Carla, seja bem-vinda. Mimos da Tamis. Escreve aqui embaixo pra mim do que você tem medo. Escreve uma palavra, algo que você tenha medo na sua vida. Coloca aqui, do que você tem medo. Vou esperar vocês escreverem aqui pra mim, gente. Tem que interagir comigo, né? E enviar essa live para mais pessoas, é lógico, enviar essa live para mais pessoas, para que mais mulheres possam mudar os trilhos da sua vida. Escreve aqui, ó, a Lu já contribuiu aí, ó. Vou fixar o comentário. Agora comenta pra mim do que você tem medo de verdade.
Comenta aqui do que uma palavra de algo que você tem medo. Quero ver quem tem coragem de contar do que você tem medo. Vamos ver quem é corajosa para contar do que tem medo? De ser julgada. Uau! De ser julgada. Óticas Schneider, que legal, São Lourenço. Seja muito bem-vinda. Medo de ser julgada. Quem mais? Que mais, gente? Do que vocês têm medo? Falar em público, a Rose, ó. Ede, do que você tem medo? Escreve aqui. Escreve, gente. De ser julgada, de falar em público. Do que mais? De não dar conta. Vai lá, escreve aí. E aí o falar em público, ó. A Ede também tem medo de falar em público. O falar em público muitas vezes, olha, Enis diz que tem medo de cobra. O falar em público, a gente tem, teoricamente, medo de errar, não é? Falar em público, a Tati, mas a Tati já tá desbloqueando, né, Tati? A gente já está fazendo aí o movimento, né? E se eu contar pra vocês que isso aqui não é de verdade o medo que vocês têm. Não é de verdade o medo que vocês têm. Porque olha só, o medo de ser julgada, o quanto que você já se julga. O medo de falar em público. A partir do momento que você fala com 2 pessoas, você está palestrando. Travou, gente? Fala aqui pra mim se travou. A Ede disse que travou. Que mais é possível? Pra mim não aqui. Quem tem o desejo de falar em público, quem tem o desejo um dia de postar errado nas redes sociais, destrói e descria, né? Porque é só ir lá e apagar. É medo de aparecer, talvez, né? Medo de julgamento. Porque quem disse que está errado? Tá normal, a Lu falou. Gente, eu postei segunda um post com perguntas e tinha uma palavra errada lá. E alguém veio me falar que tava errado. E eu fiz o quê? Interessante ponto de vista. Agradeci a pessoa, mas não tirei o post de lá. Porque todo mundo erra. Porque é normal a gente colocar alguma coisa errada nas redes sociais. Alguns detalhes, né? Tem algumas coisas que é preciso ter cuidado. Mas... E aí, o que eu poderia ter feito? Excluir, fazer outro, postar de novo? Vou contar uma coisa pra vocês que eu fiz uma vez. Eu estava ensinando uma aluna como fazer live. E eu entrei na live. E aí eu ensinei ela como entrar na live e tal. E aí eu pensei, agora eu vou excluir a live. E eu compartilhei a live, tipo, com o celular pra tudo quanto era lado, e falando coisas nada a ver. E aí uma aluna veio, mandou mensagem no WhatsApp e disse, Vanessa, eu acho que você postou um vídeo que não era pra postar. Eu fui lá e apaguei. E tá tudo bem. Então, olha só. Falar em público, gente, presta atenção. Se você tem um desejo de falar em público e você tem medo, lembre do que eu vou falar. Sempre que você estiver falando com 2 pessoas ou mais, você está palestrando. Então, se você está conversando com a sua família, você está palestrando. Você pode ser julgada, aplaudida, e aí, qual é a sua preocupação com o que as outras pessoas vão dizer? Isso é você tirar
a preocupação e tirar o ponto de vista da opinião dos outros. Quando você se conhecer, olha só, quando você se conhecer, quando você souber da sua identidade, você não vai se preocupar com o que os outros estão pensando, com o medo de falar em público, com o julgamento das pessoas, com o medo de postar errado. Então, sabe o que está faltando? Você descobrir quem você é. Você se reconhecer e reconhecer a sua identidade. Porque quando uma mulher se reconhece e conhece a sua identidade, ela não vai ter medo de nada disso que vocês colocaram. E aí eu quero falar pra vocês outra coisa. Sabe o medo de dar errado nas redes sociais? De ser julgada? O medo de falar em público e falar errado e alguém julgar? Isso vocês já sabem. Isso vocês já passaram em algum momento. Por isso que vocês têm medo. Por isso alguém um dia já falou que você não fala bem em público. Alguém um dia já julgou a forma que você se expressa. Alguém algum dia falou que você não sabe criar conteúdo para postar. Então isso você já viveu. Eu tenho medo de cobra. Se você não conhecesse cobra, ó, a Helenice que disse que tem medo de cobra, você teria medo? Se alguém não tivesse contado pra você que ela é um bicho perigoso, você ia ter medo? Por quê? Porque você já conhece e já sabe. Então, eu vou colocar um exemplo bem prático aqui pra vocês, tá? Bem prático. Eu tenho medo de ficar sem dinheiro. Quem tem medo? Comenta aqui. Quem tem medo de ficar sem dinheiro? Vai lá. Vamos falar sobre financeiro. Escreve aqui embaixo eu. Escreve aqui embaixo eu se você tem medo de ficar sem dinheiro. Escreve aqui se esse é um dos medos que você tem e não quis contar. Quando eu fiz a pergunta lá em cima. Escreve aqui. Boa noite, Arion. Seja muito bem-vindo. Coloca aqui embaixo se você também tem esse medo. Ó, a Rose disse que sim. Se você não quis colocar aqui por... Ah, não, esse não é um medo real. Se você também tem medo de ficar sem dinheiro, coloca aqui, ó, a Hilda também. Eu vou contar um segredo pra vocês. Quem mais vai colocar aqui? Quem mais vai escrever eu aqui que tem medo de ficar sem dinheiro, que eu vou contar um segredo pra vocês? Vou contar um segredo pra vocês sobre o financeiro, sobre o dinheiro, sobre escassez. Vou contar. Quem mais tem medo de ficar sem dinheiro? Com certeza muita gente. E lembra que quem tá chegando agora, no final da live vai ter presente, hein? Vai ter presente. Eu já tive muito esse medo, hoje não mais. Que bom. Maravilha, Helenice. Desbloqueamos muitas coisas, né? Paty também. No final da live vai ter presente. E esse presente é até sábado, porque sábado ele vai entrar pra venda, tá? Então, quem ficar aqui vai receber. E também, se vocês quiserem, depois eu tiro uma cartinha. Que vocês adoram as cartinhas das perguntas, né? Sabe que eu vou contar pra vocês? Ó, a ótica também, aqui eu não sei teu nome. Quem é da ótica Schneider. Na verdade, de verdade, você não tem medo de ficar sem dinheiro. Porque em algum momento na sua vida, você já ficou sem dinheiro. Em algum momento, ou seja, na infância, ou em algum momento na sua vida, você já sentiu a escassez de não ter dinheiro. É ou não é? Em algum momento, você teve falta do dinheiro. Talvez lá na infância, talvez na família de origem. Priscila! Que bom, Priscila. Em algum momento, talvez, na sua vida, você já passou falta de dinheiro. E aí eu não falo assim, eu não tinha dinheiro pra nada.
mas em algum momento você quis comprar alguma coisa, fazer uma viagem, dar algo para o seu filho e você não pôde. Trocar de carro, mudar de casa e você não pôde fazer isso. Vocês já passaram por isso? Se você já passou por isso, você já conhece o espaço de não ter o dinheiro. Você já sabe como é não ter o dinheiro. Você já viveu essa experiência. Então, na verdade, você não tem medo disso, porque isso você já conhece. Sabe o que de verdade você tem medo? É de ter muito dinheiro e não saber como lidar com isso. No teu subconsciente está registrado: o não ter eu já sei. Então é melhor eu ficar aqui, porque eu já conheço. Agora, se a gente tiver muito, eu vou ter que pagar as contas da minha casa, vou ter que ajudar meu marido a pagar as contas, vou ter que emprestar dinheiro, vou ter que dar dinheiro pro meu pai, pra minha mãe, pro meu irmão. As pessoas vão me pedir dinheiro emprestado. Então, se eu não tiver, é mais confortável, porque eu já sei dizer não, porque eu não tenho. Agora, se eu tiver muito, eu vou querer dizer não e eu não vou poder, porque eu não vou saber dizer não. Fez sentido? Imagina hoje se você tivesse muito dinheiro na sua conta. Quantas pessoas pediriam dinheiro emprestado? E você não iria desejar emprestar, pagar, honrar? Isso é leve ou é pesado para você? Presta atenção aí. Presta atenção aí no que vem para você. Presta muito atenção aí no que vem para você. Então, eu peguei justamente o pilar do medo, tá? Porque é algo que paralisa as pessoas. E eu passei muito isso nas minhas, não sei quantas turmas de mentoria com as terapeutas. Tenho várias alunas aqui e a gente passou muito por momentos em que tinha medo de postar, medo de falar, medo de fazer live, medo de aparecer aqui comigo em uma live, medo de chamar o cliente e ele dizer não, medo de vender e ninguém comprar, medo de colocar preço no meu trabalho. E aí isso foi acumulando experiências para mim. E ao longo desse tempo, como facilitadora dos cursos, como mentora dos terapeutas, como mulher, como eu vivenciei aí eventos presenciais com mulheres, estou sempre em contato, pelo menos uma ou duas reuniões, chamadas, encontros, cafés por dia eu tenho com mulheres. Por dia eu tenho com mulheres. Então, olha só, essa demanda veio muito forte para mim, para que a gente pudesse desbloquear, porque não resolve o meu negócio tá bonito, eu ter um monte de curso, eu poder atender muitas pessoas, a minha loja tá toda bonitinha. Se aqui dentro eu tenho bloqueio de medo, se aqui dentro eu tenho 5 pilares que estão me paralisando. Não resolve eu ter aí um monte de certificado na parede e eu me paralisar por aquilo que está preso aqui e aqui. No meu emocional, no meu corpo físico, nas minhas células e moléculas, porque a gente fez um exercício terça pra gente soltar tudo que tá preso nas nossas células de gordura, nas nossas células do nosso corpo, né? A gente fez um exercício, hoje eu ensinei aí, inclusive teve uma demanda pra gente fazer uma live aqui para conversar com as células e moléculas do nosso corpo, para que elas possam soltar tudo isso. Tudo que a gente vivencia, todo o medo que você tem, tá preso nas tuas células. Então, fazer uma meditação, fazer isso, buscar lá, buscar aqui, nananã, pensar positivo, fazer perguntas,
Tá tudo preso nas células de gordura, nas células musculares, nas células dos seus órgãos. Porque quantas vezes o teu órgão fica doente? Os nossos órgãos internos, o coração acelera, o estômago dói, o intestino fica preso, a coluna fica rígida, a cabeça dói. Isso é todos os teus medos, é todo o teu emocional registrado nas suas células. Olha como isso é intenso, gente. Olha como isso é intenso. Uma dor de estômago, uma infecção de bexiga, que a maioria das mulheres passam por isso, o intestino preso. Isso são coisas do teu emocional e inconsciente registrados nas suas células, e isso fica reverberando no seu corpo físico. Então, a demanda que veio para mim dessa nova mentoria de mudança de trilhos é justamente a gente começar a soltar isso. Porque não resolve eu ensinar para vocês um monte de ferramenta que você vai vender. Não resolve eu ensinar você a deixar o teu Instagram bonitinho, ensinar você um monte de link para você vender. Se tá preso aqui dentro um monte de ponto de vista, julgamento, de medo, de insegurança, de não merecimento, de que eu não posso. E quando eu falo aqui dentro, é nas nossas células mesmo. É nas nossas células que ficam as coisas presas. Então, eu que tenho um contato muito, muito íntimo assim com o meu corpo, sabe? Às vezes as pessoas dizem, Vanessa, toma um remédio. E eu falo, calma, espera mais um pouquinho. Eu até tomo. Eu não me recuso a tomar remédio, porque o meu corpo às vezes precisa de ajuda, tá? O meu corpo precisa de ajuda. Mas às vezes eu digo assim, espera um pouquinho só pra eu entender. E aí, quando eu entendo, eu falo, ok, agora eu posso te ajudar. Eu já percebi o que estava acontecendo, eu já senti o que estava acontecendo. E aí, eu tomo sim o medicamento, se precisar eu vou no médico, etc, etc. Só que a partir do momento que eu entendo, o meu corpo começa a se curar muito mais rápido. E isso eu falo de experiência, não dessa gripezinha que eu tô, de uma tosse que me deu 2 dias. Isso eu estou falando de uma experiência de um diagnóstico de câncer. Aonde eu disse assim, espera mais um pouquinho eu entender o que é isso. E aí levou um tempinho assim, digamos 2 ou 3 meses, quando eu entendi. O meu corpo fez o trabalho. As minhas células mudaram porque eu conversei com elas. Então imagine aí no mundo de vocês, na vida de vocês hoje, no momento em que você está, olha para a sua vida hoje e para o seu corpo físico. Sente no seu corpo físico o quanto do que não está funcionando na sua vida tá aí nas suas células do teu corpo. Ó, chegou da tosse, gente. Trouxe tanto à tona e trouxe tanta energia que chegou da tosse. Escreve aqui embaixo pra mim se fez sentido pra vocês. Percebe que quando a gente fala de corpo, o corpo ele já se movimenta. Quando a gente fala do corpo, ele se apresenta. Quando você pergunta pro seu corpo, ele vai te responder, tá? Ele vai te responder. Coloca aqui embaixo se tá fazendo sentido. Respira. Gente, percebe como o nosso corpo é maravilhoso? É claro que eu toquei num assunto bem
que talvez aqui em live eu nunca tinha comentado sobre isso, mas que veio pra mim falar. E nem é a tosse da tosse, gente, é a tosse da que talvez eu me afoguei. Então vamos lá? Travou? Puxa energia, respira. Percebe o corpo de vocês. Que eu vou tirar uma cartinha pra nós hoje. E aí vou entregar o presente pra vocês, tá? Estamos constantemente mandando comandos para as nossas células, positivos e negativos. É isso, Lu, é isso. Total. Gente, quem se conectou aí, olha, a pergunta é assim. Quem ou o que está no controle disso? Quem ou o que está no controle disso? Disso que está vivendo, você está passando aí na sua vida. Você está permitindo que algo ou alguém esteja no controle? Presta atenção aí. E aí, quem ficou aqui comigo, eu vou entregar pra vocês, sim, o presente. Vamos lá? Vamos lá que eu vou passar pra vocês. Vocês vão ter que fazer uma ação. É lógico, né? Que eu quero que vocês façam uma ação pra interagir comigo. Isso com certeza, né? Que eu quero que vocês façam uma ação pra vocês receberem o presente. Então, quem tá chegando agora, Andréia, seja bem-vinda. A live foi bem intensa. Eu cheguei a me afogar, tá? Oi, Adri. Porque eu falei sobre corpo, sobre células, sobre energia, sobre muitas coisas, sobre medo. Essa live foi muito intensa, sobre alguma mudança que vai acontecer aqui no meu perfil, pra quem me acompanha. Então, vou finalizando por aqui, porque hoje a live foi mais tarde. Me contem se vocês gostaram desse horário, das 21 horas. A gente vai ter mais lives por aqui, porque como eu vou mudar algumas coisas e vou incluir, não é excluir, não é trocar e não é mudar. Eu estou incluindo. Por quê? Porque seres infinitos podem fazer várias coisas e podem alcançar vários objetivos. Então, a gente vai mudar os trilhos juntos, a gente vai mudar os trilhos da nossa vida, da nossa realidade, a gente vai criar aí muita facilidade, alegria, glória, prosperidade, tá? A gente vai criar muitas coisas juntos aí. E aí, pra finalizar com essa live de 21 horas, eu vou falar pra vocês que vocês vão receber a gravação dessa aula, que foi sensacional. Inclusive, só pra vocês entenderem o quanto que a aula foi grandiosa, eu assisti a gravação de novo, para que eu pudesse ouvir de novo o que eu mesma falei. Porque quando eu estou falando pra você, eu estou ouvindo. Por isso que eu cheguei a me afogar quando eu falei sobre as células, sobre o meu corpo, sobre o que eu já passei. Porque quando eu falo, sou eu que escuto, sou eu que mando o comando pro meu corpo. Então, eu escutei a aula de terça-feira, dia 13, mudança de trilhos. Eu escutei a aula de novo. E se você deseja receber a gravação dessa aula, ela está disponível até sábado. Até sábado essa gravação vai estar disponível. Você tem que ir lá no meu perfil e comentar um post que tá escrito medo. É um post que eu postei agora há pouco. Tá? Eu fiz um post medo, tá? E aí nesse post escrito medo,
você vai comentar a palavra medo para receber a gravação da aula do dia 13. A aula do dia 13 foi sensacional. Foi uma aula que mudou os trilhos de algumas pessoas que já assistiram e mudou os trilhos da minha realidade também. Por quê? Porque teve grandes reviravoltas no meu ser, no meu corpo, no meu negócio. E eu espero que isso aconteça para vocês também. Então, quando vocês saírem aqui da live, vão lá no meu perfil e comentem o post que tá escrito medo, tá? A gente falou aqui sobre medo. A gente falou aqui que, na verdade, você tem medo de dar certo, você tem medo de ter sucesso, você tem medo de ter muito dinheiro, porque o restante você já conhece. O não ter, a dificuldade e o desafio, você já conhece. A verdade mesmo é que a gente tem medo de dar certo. Porque se eu tiver sucesso, muito dinheiro, se eu der certo, talvez eu vou desagradar alguém. Talvez eu vou perder alguém no caminho. Isso é uma coisa muito certa, tenha certeza disso. Quando você mudar os seus trilhos, quando você mudar a sua vida, você vai perder pessoas, você vai deixar muita coisa para trás, você vai desagradar muita gente. Então, é uma escolha. Ou você muda de trilho e vai buscar a vida que você deseja, ou você continua onde você tá. E também tá tudo bem. Se você quiser continuar na vida que você tá tudo bem também. Quem entrou agora, quem está entrando agora, ó, a Ju, Maria, aqui ó, Sueli, Melânia, Roberto. Quem tá entrando agora, o presente de hoje é você ir lá no meu perfil e comentar a palavra medo num post que tá escrito medo. No post que tá escrito medo, você comenta medo, tá? E aí, você vai receber a gravação da aula de terça, tá bom? E se você quiser ainda contribuir comigo, faz um print dessa tela, faz um print da nossa aula, que eu dei uma aula aqui pra vocês, faz um print, posta e me marca. Se você ainda deseja contribuir, envie essa live para mais alguém. Porque toda vez que você transborda e você contribui, você já pode receber mais. Toda vez que eu posso entregar mais do que eu tenho, eu estou pronta para receber ainda mais. Gente, gratidão. Gratidão para quem está aqui, para quem vai assistir essa live depois, tá? Para quem for compartilhar, para quem já fez o print, para quem contribui em todos os conteúdos que eu posto. Tenho certeza que você já está recebendo por tudo isso, multiplicado. Gratidão por vocês, gratidão pela energia, pela contribuição, por estarem aqui e por receberem esse conteúdo.